Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com alguns conceitos básicos de cinemática, tudo bem? Um desses conceitos que a gente vai trabalhar é a relação de movimento, né? O que a gente pode entender por movimento. Aqui eu acho que todo mundo já passou por essa situação, né? De estar dentro de um veículo e ver as coisas passando pela janela, ou mesmo estar parado ali na rua e ver os veículos passando por você, né? O que a gente precisa definir aqui, só para entender um pouco melhor, um assunto que é meio complexo, né? Que a gente não vai trabalhar nesse momento sobre ele, é que eu preciso definir em qual desses dois sujeitos aqui eu vou realizar minhas medidas. Minha medida de velocidade, minha medida de posição, minha medida de comprimento, qualquer medida que eu for realizar, né? A física que eu vou estudar. Se eu vou estudar a partir desse observador aqui, ou desse observador aqui. Desse observador ou desse que está se deslocando dentro do ônibus. Essa é uma questão que eu preciso definir, né? Então, para definir o que está em movimento, o que está parado em relação a mim, eu preciso definir esse meu referencial. Né? A partir daí, eu começo a observar o que está acontecendo. Então, a definição do referencial é uma das questões mais importantes que a gente precisa fazer quando a gente vai tratar um problema de modo genérico, né? Muitas vezes no cotidiano, assim, o referencial que a gente usa é o nosso mesmo, né? Só que muitas vezes em outros problemas mais complexos a gente precisa levar essa, essa escolha de referenciais um pouco mais a sério. Alguns palavrões que a gente pode ter para por um objeto que se move, tá? Por isso que é móvel. O ponto material ou partícula. Esse ponto material aqui é quando a gente não precisa se preocupar muito com o tamanho do objeto. Né? É irrelevante para o problema. Né? Já um corpo extenso é quando a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, quando eu tenho uma vaga de estacionamento de ônibus, eu vou estacionar uma moto lá naquela vaga, não precisa me preocupar muito com o tamanho da minha moto ali, se vai influenciar em eu conseguir ou não estacionar minha moto naquela vaga. Entretanto, aí, nesses condomínios aí que os. Não sei se alguém mora nesse, né? Acho que é mais comum casa em Paranaguá. Mas enfim, nesses condomínios que tem a vaga certinha ali pro carro, né? Para carro popular. Se tiver um carro maior, por exemplo, uma caminhonete, ela já não vai caber provavelmente, né? Então, o tamanho do meu objeto ali, ela importa para a resolução do meu problema. Então, esses dois nomes aqui, eles normalmente vão ser usados referente a isso. Então, um ponto material normalmente só quer dizer que é irrelevante o tamanho do objeto. Corpo extenso é que eu preciso levar o tamanho do objeto em consideração. Isso pode ser que não apareça com essas palavras, né? Pode ser que seja uma questão interpretativa de problemas, ou mesmo da situação, né? Ah, eu tenho essa situação da moto, por exemplo. Então, não preciso levar em consideração o tamanho da moto para conseguir resolver o problema de estacioná-la, né? Aqui eu já preciso levar em consideração o tamanho da caminhonete, então às vezes eu preciso medir a caminhonete, medir o tamanho da vaga para ver se ela cabe, né? E muitas vezes isso não vai estar descrito nos problemas, né? Eu só preciso entender como que isso opera no meu problema. Então, aí nós voltamos para o conceito de referencial, né? Então, para que ele serve, né? Além de eu descobrir se um objeto está se movendo ou se ele está parado em relação ao referencial. Eu consigo definir também aonde outros objetos estão em relação a mim, né? Então eu preciso, aqui eu tenho um referencial, por exemplo, aqui a gente está no finalzinho de uma maratona, né? Então, aqui está a Ana e ela está vendo as amigas dela, que elas são competitivas, né? É, chegando
mais cedo, né? Por isso que aqui tá para depois dos 42 quilômetros a linha de chegada, né? Então aqui está a Ana. Então ela se define como referencial zero. E qual que é a distância, o início do referencial, né? Qual que é a distância da Ana até a Bia aqui? Essa vai ser a posição da Bia. E a distância da Ana até a Carla. Essa vai ser a posição da Carla. Então aqui são 2, né? Quilômetro 2. E aqui, quilômetro 3. E a linha de chegada vai estar para lá do quilômetro 5, né? Mas assim que a gente define o que é referencial, né? Ele pode ser em qualquer lugar, nós podemos escolher o nosso ponto zero, o nosso referencial. O que a gente acaba seguindo, uma regra que vocês veem também na matemática, né? Quando vocês trabalham com reta real, é o sinal, né? Então, por exemplo, à direita, você vai ter distâncias positivas, né? Aqui, 100 metros. E à esquerda, você começa a ter valores negativos. Então, esse aqui é o início do meu referencial. E eu consigo medir qualquer posição aqui, deslocamento, velocidade, aceleração, a partir desse meu referencial, né? Ele também pode ter um eixo vertical aqui. Se eu não for pensar, por exemplo, numa corrida ali, mas sim se elas estivessem pulando de paraquedas, né? Quem ia chegar mais cedo ao solo. Então, o meu referencial ia ser vertical, né? Não horizontal. Mas voltando ao nosso problema da maratona aqui, a Ana ela se entende como o início do referencial, né? Ali no quilômetro 37. E ela vê a Bia 2 quilômetros à frente, a Carla 3 quilômetros à frente. E a linha de chegada ali é uns 5 quilômetros e pouquinho à frente. Isso também acontece nas estradas, né? Que vocês veem. Nunca vi um marco zero, né? Nessas estradas, mas enfim, deve existir em algum lugar. E tem as marcações quilômetro. Normalmente são quilômetros pares ou quilômetros ímpares, ou às vezes de 5 em 5 quilômetros nas estradas, né? Um conceito de trajetória. Trajetória a gente pode equiparar ao rastro que a pessoa foi fazendo conforme ela foi se deslocando. Então, por exemplo, quando você usa um GPS, né? Vai deixar o rastro ali do caminho que você fez naquela rodovia, né? Fiz esse caminho, essa é a trajetória. Fiz esse caminho vindo daqui até aqui, depois daqui até aqui. Essa é a trajetória. Então, trajetória é basicamente esse caminho que a gente poderia pensar, por exemplo, quando um avião da Maria da Fumaça, né? Não lembro agora o nome correto. Quando ele solta a fumaça, aquilo que ele deixa para trás, né? Que é a fumaça, é a trajetória. A gente vê isso também naqueles carros super poluentes também, né? Que vão deixando fumaça para trás. Essa é a trajetória do objeto. O espaço, definido como pode ser a posição, né? Bom, essas definições aqui dessas letras que usam para espaço, origem e tempo, algumas são mais comuns de se manter, tá? Então, tempo, a gente usa esse T minúsculo aqui. O T maiúsculo é utilizado para temperatura, tá?
Então a gente não usa ele nesse momento, porque isso é mais para física 2, então, T minúsculo. O S de espaço, que é a distância da onde o objeto está até a origem, né? Também pode ser x, se a gente pensar num plano, né? X, y, a gente pode ter o eixo z, também pode ser usado a letra x, letra y ou a letra z. Normalmente essas aqui são as letras que são utilizadas quando se trabalha com esse conceito de espaço. Tá? A princípio, enquanto a gente estiver trabalhando com uma dimensão só, a gente vai usar ou S ou X, quando a gente estiver falando da dimensão horizontal. Vertical, normalmente se usa Y. Z, eu acredito que talvez vocês vejam só no terceiro ano, se usar essa componente aqui. Normalmente lá se usa as 3 componentes, tá? A mecânica a gente acaba trabalhando apenas com 2 dimensões, o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, vai ser basicamente essas 2 denominações aqui para espaço que vocês vão ver. Lembrando, tempo em minúsculo, o T maiúsculo a gente deixa para a temperatura. Bom, o sentido a gente já tem talvez subconscientemente uma interpretação de sentido, né? Mas ela vem da interpretação daquilo que a gente chama de vetor. Bom, não vou explicar muito detalhadamente o que é vetor agora, mas vamos pensar que a gente tem uma reta aqui, uma semi-reta. A gente chama isso daqui de direção. Essa daqui é a direção x. Ok, a gente tem essa direção aqui. Vou apagar o x. A gente tem uma direção. Sentido seria o quê? A orientação desse segmento de reta. Isso daqui é o que a gente chama de sentido. Então a gente tem esse vetor. E a gente poderia ter esse vetor aqui também. Veja, como eles são 2 retas aqui, a gente poderia dizer que eles são paralelos, né? Lembrando que 2 retas paralelas são 2 retas dessa forma aqui. Mas como eles são vetores e tem essa informação de sentido, que é essa cabecinha aqui, né, da seta, um está apontando para a direita e o outro está apontando para a esquerda, eles são antiparalelos. Essa informação deles ser antiparalelos não é tão importante, apenas entender qual é o significado de sentido. Tá? Então, por exemplo, eu posso estar me deslocando para o sentido positivo. Se a gente voltar aqui para a nossa reta, né? Eu posso estar me deslocando para o sentido positivo. Ou, voltando aqui no caso da Bia, por exemplo, a Bia ela resolve voltar para acompanhar a Ana, né? Quando ela resolve voltar, ela começa a se deslocar no sentido negativo. Então, ela se desloca. E como que a gente vai denominar esse deslocamento para a direita ou para a esquerda, né? Vai ver no sinal da velocidade. Então, para esses casos aqui, né? Quando a gente define o referencial dessa forma, a velocidade, quando o deslocamento é nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, o sinal dela vai ser positivo. No caso da Bia ali, que ela está retornando para acompanhar a Ana, a velocidade dela vai ter um sinal negativo. Então a gente consegue distinguir qual é o sentido do deslocamento aqui a partir do sinal da velocidade. Então o deslocamento é essa mudança de posição. Lembrando que eles não estão parados aqui, né? Então a Bia ia retornar, ia se mover no sentido
para o sentido negativo, né? Para o sentido negativo. E eventualmente encontrar a Ana. Aqui a gente tem outro desenhozinho daquele, né? Com outras posições, né? Aqui a gente tem a leitura dessa ilustração, né? Aí a gente consegue ver, né? O A está na posição 100 metros positiva, o B está na posição 100 metros negativa e o C está na posição 50 metros positiva. Então, assim que a gente define a posição, né? Daqui uma pequena reportagem, né? O acidente com o ônibus da aviação Itapemirim, que ia de Fortaleza para Salvador, ocorreu por volta das 4 horas desse sábado, no quilômetro 5 da rodovia 116. Quando a gente lê esse tipo de informação, essa daqui tem um significado de sentido, né? A gente poderia ter aqui Fortaleza e aqui Salvador. A gente sabe. Sabe que o ônibus estava indo nesse sentido. E que esse acidente ocorreu no quilômetro 5. Então, por exemplo, se Fortaleza fosse 0, ele teria acontecido aqui no quilômetro 5, né? O acidente. Então, nessa reportagem que ele dá para nós essa informação aqui, né? Para a gente conseguir compreender o que ele está querendo passar de mensagem. Então, aqui a gente tem outro exemplo, né, de posição. Então, o móvel M e onde ele está, né? A origem. Aqui só mais um exemplozinho. Aqui a regra que a gente já comentou sobre a orientação da trajetória, né? Que ela segue basicamente aquela mesma regrinha que vocês veem para números reais também, né? Vem a orientação da nossa trajetória, sentido positivo e sentido negativo. Agora a gente precisa entender como que a gente mede quando um objeto se desloca nessa reta, né? Dentro desse nosso referencial aqui. Para isso, a gente utiliza essa pequena equaçãozinha aqui, né? Ele vai medir distância, deslocamento, né? Em algum sentido também distância percorrida, mas aqui a gente tem uma diferença básica no entendimento, tá? Do que é deslocamento e do que é distância percorrida. Elas não são a mesma coisa. Então vamos pegar um caso hipotético aqui, né? Vamos desenhar aqui a nossa reta. Aqui é o quilômetro 0, 10, menos 10, menos 5 e 5. Vamos imaginar aqui que João, né? Vou marcar aqui meu referencial aqui, né, da minha casa. Ele andou 5 metros aqui até chegar na padaria e ficou lá. Eu quero saber qual que é o deslocamento do João. Vamos lá. Delta S igual posição 2 menos posição 1. Como que eu sei qual que é 1 e qual que é o 2, né? Tem o conceito de inicial e final. Então, esse daqui seria 1, esse daqui seria 2.
Nessa forma como está escrito aqui, aqui seria o 0 e aqui seria o 5, que aqui trabalha com inicial e final, aqui trabalha com uma sucessão de posições, né? Então, na hora que eu fosse fazer a conta aqui, ia ficar 2. Ops. 5 menos 0. E meu deslocamento ia dar 5 metros. Preciso de colocar metros aqui. 5 metros. Esse daqui é o meu deslocamento, então, para esse caso. Ok, né? Mas esse caso é muito simples, verdade. Então vamos fazer um caso mais complexo aqui. Caso mais complexo. Vamos dizer que o João estava aqui na casa do Pedrinho, nessa posição. E aí, ele se deslocou até o mercadinho. Então aqui vai ser 1. E aqui vai ser 2. Vamos ver o nosso deslocamento, ΔS, igual S2 menos S1 igual 10 menos da equação ali, menos 5. (15 metros). E a gente consegue ver aqui, né? Ele andou daqui até aqui 5 e daqui até aqui ele andou 10. Andou 15 metros. Ok? Então vamos partir para um outro exemplo agora. Vou complicar um pouquinho mais. Por enquanto, não está havendo diferença entre deslocamento e distância percorrida. Pelo menos por enquanto. Então aqui o nosso Pedrinho está na casa do Zé. Ele vai para a casa do João, pegar uma fita de videogame emprestada, e volta para a casa do Zé. Ele foi para cá e retornou. Então, o 1, que é a posição de onde ele sai, é aqui. E o 2, que é a posição onde ele chega, também é aqui. Então, o nosso ΔS igual S2 menos S1 vai ser igual a menos 10 menos, aqui da equação, menos 10. Menos 10 mais 10, 0 metros. Então, o deslocamento do nosso parceiro aqui deu 0 metros. E esse deslocamento sempre vai dar esse valor 0 quando o ponto de chegada e de saída coincidirem. Só que a distância que ele percorreu, não. A distância que ele percorreu é só o total em metros que ele percorreu. Então, o total em metros que ele percorreu. E aí a gente tem que ir somando mesmo trecho a trecho. Então, daqui ele andou 5 metros. Daí não tem sinal, tá? É como um odômetro de veículo. Você está indo sempre para frente, né? Só soma os quilômetros que você vai fazendo. Então aqui ele andou 5 metros. E aqui mais 5 metros. Então a distância percorrida que ele andou, vamos chamar de ds, foi de 10 metros. Daqui essa questão do sinal, se é positivo ou se é negativo, ela não vai importar, né? Esse valor é um valor que a gente chama de módulo, né?
Mas a forma mais fácil de compreender ele é entender como se fosse um odômetro de veículo. Então você só acrescenta a distância que foi sendo somada, né? Ali no deslocamento. E o deslocamento não. O deslocamento me importa qual é a posição final e inicial. Não me importa o que aconteceu no meio. Veja que eu não precisei nem considerar que ele deu uma passadinha aqui para pegar a fita. Não. O deslocamento só me importa onde ele começou e onde ele iniciou o deslocamento. E vejam que o deslocamento ele pode dar negativo também, tá? Vamos dar um exemplo aqui dele dando negativo. O Joãozinho estava aqui na panificadora e voltou para casa. Aqui é o ponto de saída, que é 1. Aqui é o ponto de chegada, que é o 2. Vamos aqui. ΔS igual S2 menos S1 igual posição de chegada 0 menos da fórmula aqui e o 5 igual menos 5. Esse foi o deslocamento do Joãozinho. E qual foi a distância percorrida dele? Como eu falei, é só somar os quilômetros, né? No caso aqui, os metros. Então é 5 metros. E por isso que não apresenta sinal, né? Esse é um número que a gente chama de módulo. Mas enfim, isso quando a gente for ver vetor vai ficar um pouco mais claro. Agora é só entender a diferença do deslocamento. Ela vai me dar o sentido do deslocamento aqui. Então vocês conseguiram ver aqui, né? Tá apontando para a esquerda. Lembra lá, quando a gente estava falando sobre a velocidade? Negativo. O caso anterior, que deu 15, né? Que ele saiu aqui do 5 e foi por 10. O movimento era nesse sentido aqui. E ele ser da esquerda para a direita significou o sinal positivo de 15. Aquele ser da direita para a esquerda significou o sinal negativo no menos 5. Então, o deslocamento, ele, além de informar quanto a pessoa andou, ela também me diz qual foi o sentido desse deslocamento. A distância percorrida ela só vai me dar o total em metros que a pessoa andou. Tá? Então, um outro exemplo bem chulo assim. Quando a gente vai fazer os 10 km na pista, 10K na pista, a minha distância percorrida dá 10 km. Que eu fico dando volta ali até dar 10 km. Volta de 400 metros. Até dar 10 km. Ou de 200. Vamos fazer que é uma pista mais curta, de 200 metros. Uma pista de 200 metros. Eu inicio os 10 km aqui. E eu termino ele aqui. Então, meu deslocamento, no caso, ΔS, vai dar 0. Né? Já que a posição inicial e a posição final serão as mesmas. Essa é a diferença conceitual de deslocamento e distância percorrida. Quem é mais informativo? Depende da informação que você quer. A distância percorrida ela não vai me dar essa informação de qual sentido que o objeto se locomoveu, mas ela vai me dar a informação qual que foi a distância total que ele andou.
O deslocamento. O deslocamento, ele não vai me dar essa informação de qual foi a distância total que o objeto andou, mas ela vai me dar qual vai ser a posição final dele, que é isso que interessa, né? Qual que é a posição final e qual que é a posição inicial. Ele vai me dar, então, o sentido do movimento e qual que foi o deslocamento, né, desse objeto. Que não é necessariamente a distância total que ele percorreu para chegar lá. Então, espero que esse conceito de deslocamento e distância percorrida tenha ficado claro, tá? E principalmente as diferenças entre os dois. E aí, pessoal, voltei. Vocês devem reparar que mudou a iluminação. É outro horário, né? Então, vamos retornar aqui a esse pequeno exemplo aqui, né? Então, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Vamos para esse exemplo aqui, né? O marco zero de uma estrada que une as duas cidades A e B está localizado a 30 quilômetros de A e a 42 quilômetros de B. Então aqui ele já faz o desenho do enunciado, né? Aqui está a cidade A, cidade B e aqui o marco zero, né? O ponto zero do nosso referencial. Considerando a trajetória orientada de A para B, isso é uma informação importante. Então quer dizer que aqui é a posição zero e aqui são os valores positivos do eixo, né? Então, para cá são valores positivos e para cá são valores negativos. Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse colocar a posição, né, não a distância, a posição da cidade A seria menos 30 quilômetros. Acho que eu aproximei demais. Menos 30 quilômetros. Enquanto a cidade B está a 42 quilômetros. Então, isso daqui nos dá a ideia de distância percorrida, né? Que distância que eu percorreria desse marco zero até o marco B. E aqui nos dá o sentido de posição, né? Então, posição, posição. É importante a gente saber qual é o sentido da trajetória para a gente conseguir identificar quais são os valores positivos da posição, quais são os valores negativos da posição e assim por diante. Ok, a gente definiu isso, né? Aqui vão ser valores negativos, aqui vão ser valores positivos. Considerando a trajetória orientada de A para B, qual é o deslocamento de um veículo que vai do quilômetro 12 ao quilômetro 36? Então, o quilômetro 12, como ele está dando aqui valores positivos, né? Então, vai estar aqui, quilômetro 12 e o quilômetro 36. Só não estou colocando esse km aqui, que deveria, porque senão vai ficar muito exprimido aqui, vai ficar difícil de vocês verem, tá? Então aqui é nossa posição inicial e o nosso veículo foi até a posição final aqui. A gente pode usar a equaçãozinha que estávamos usando ali na parte anterior, né? Então ΔS, S2 menos S1, 36 menos 12, 24 quilômetros, né? Não esquecendo do sinal, né, da unidade, né, que é medida essa distância. E essa daqui é a resposta da letra A. Bem simples ela, né? Então vamos ver o que a letra B nos pede. Considerando a trajetória orientada de B para A,
Então, eu vou até apagar aqui, né, esse desenho. Porque agora veja que ele inverteu a orientação, né? Então, agora é de B para A. Então, essa posição aqui seria uma posição positiva. E essa daqui, uma posição negativa, né? Na nossa referência aqui. Então, considerando a trajetória orientada de B para A, qual é o deslocamento de um veículo que parte de uma distância de 10 km à direita da cidade A, parte aqui, a 10 km da cidade A, então ele deve estar no quilômetro 20, né? Quilômetro 20. E chega a distância de 10 km à esquerda da cidade B. Então, menos 32 aqui também. Pelo que eu entendi do enunciado, parece ser isso, né? A 10 km da cidade A e a 10 km da cidade B. Ok? Então, aqui é a nossa posição inicial. E o nosso objeto vai até essa posição aqui, que é a final. Vamos lá, né? Delta S igual S2 menos S1. S2 é menos 32. Menos. E o S1 é 20. Vamos realizando a continha aqui. Menos 52 quilômetros. Então, esse é o deslocamento que esse veículo vai fazer na hora que ele sai daqui para cá. E veja que o sinal negativo ele tem relação, né? Ele diz que o deslocamento aqui tem o sentido oposto da orientação da minha trajetória, né? A orientação da minha trajetória é essa, né? E o deslocamento é esse. Vejam, voltem o vídeo um pouquinho, vocês vão ver que no exercício anterior, como aqui deu positivo, né? A orientação dos dois era a mesma. A orientação da trajetória e o sentido da trajetória e o sentido do deslocamento, né, do carro. Vejam, calcular isso daqui é bem simplesinho, calcula aqui também. Ok, né? A princípio, sobre deslocamento e distância percorrida, nesse exercício aqui não teria muita diferença, né, entre os dois. Só não seria um valor sem sinal sempre, né? A distância percorrida. Agora, quando a gente fala de velocidades, né? A velocidade, a gente tem a velocidade escalar média e a rapidez média. Esse valor de rapidez média aqui é o que normalmente aparece, por exemplo, em equipamentos que calculam a velocidade de veículos, por exemplo. Não estou falando aqui de velocímetro, do odômetro, né? Não estou falando de velocímetro, mas sim de um GPS, né? Que ele vai calcular a distância total que o carro percorreu. Por quê? Porque ele vai usar a medida do odômetro, né? A medida da distância total que o carro percorreu e vai dividir pelo tempo que ele demorou para sair de uma posição a outra, né? Então, se a gente for pegar um GPS, por exemplo, a gente vai ter um mapa, né? Tem aqui um ponto de saída, né? A gente tem as estradas aqui e um ponto de chegada. Então, vamos dizer que daqui até a PR 404 aqui, por exemplo, tenham 3 quilômetros, né? Até chegar ao IFO, dá mais 5 quilômetros, 4 quilômetros. 4 quilômetros. E ali você vindo de carro, só para ficar fácil a conta, né?
Vamos dizer que você demorou aí 2 horas para fazer esse percurso. Então, quando a gente vai calcular a rapidez, né? A rapidez aqui, a gente precisa utilizar a distância total que o veículo andou, né? Então, é 3 mais 4. Isso daqui é a mesma coisa que distância percorrida, né? Então, 3 mais 4, se eu não me engano, dá 7. E a gente divide pelo tempo em horas aqui, né? São 2 horas. Então, se eu quiser fazer uma análise dimensional também, eu posso. Eu incluo a dimensão aqui ao lado da conta, né? Quilômetro por hora. 2. Realizo a conta aqui, vai dar 3,5 quilômetros por hora. Isso daqui se eu for calcular a rapidez, né? Agora se eu for colocar... Se eu for colocar a velocidade média. A velocidade média já me importa apenas saber a posição de chegada e a posição de saída. Então, eu estou aqui. Aqui é a saída, né? E eu traço uma linha reta até a minha chegada. Aqui é a posição 2 e aqui é a posição 1. Vejam que nesse caso aqui, né, já que é 2 dimensões, e é por isso que ela vai aparecer um pouco diferente de uma dimensão só. Essa distância aqui que eu percorri, que foi o meu deslocamento, eu vou precisar calcular aqui, né? Vocês podem calcular por Pitágoras, né? Vocês conhecem. E se eu não estou enganado, se eu escolhi os números corretos ali, aqui vai dar 5 km, tá? Então, o deslocamento aqui entre o ponto 1 e o ponto 2 vai dar 5 km. Então, vou calcular aqui de novo. Vou fazer o sinalzinho de igual aqui. Vai dar 5 divididos por 2 quilômetros por hora. 2,5 quilômetros por hora. Então, da mesma forma lá, quando a gente calculava o deslocamento, a distância percorrida, a hora que a gente vai trabalhar com essas velocidades aqui, velocidade escalar média ou a rapidez média, isso daqui às vezes aparece com outro nome, tá? Vamos trabalhar com a rapidez média. O que muda para nós é como a gente calcula a distância que está sendo utilizada na conta, tá? A velocidade escalar média, o que me importa é o deslocamento. Vou utilizar o deslocamento aqui, o tempo vai ser o mesmo. E para rapidez é a distância total. Tá? E aqui também, nesse caso não cabe, né? Mas a gente poderia ter sinal positivo, negativo de velocidade aqui. Ia depender de que sentido que o veículo está se locomovendo em relação à trajetória. E aqui a gente sempre ia ter valores positivos, porque essa distância total aqui ele não tem sinal negativo, né? É só uma soma de quantidades positivas. Então, a distância total nunca vai ser negativa, porque é só um acumulado de quilômetros, né? É aquilo que mede no odômetro. O deslocamento já não. Né? Ele já vai me dar o significado do sentido, né, que o objeto se deslocou, e isso vai estar representado na velocidade também. Né? Mas como assim, né? Por exemplo, isso aqui eu tenho uma trajetória assim. Quer dizer que o sentido de movimento da trajetória é esse daqui, né? O sentido positivo. Então, sempre que o veículo estiver se deslocando no mesmo sentido da trajetória, a velocidade vai ter um sinal positivo. Sempre que o objeto estiver se deslocando
no sentido oposto, a velocidade dele vai dar negativo. Vai ser um valor negativo, né? Então, essa velocidade escalar aqui, ela vai guardar, essa velocidade ela vai guardar essa nomenclatura. A velocidade média. Aqui um cuidado, tá? Eu estou chamando de velocidade escalar aquilo que o correto seria ser chamada de velocidade média, porque o livro usa essa nomenclatura, tá? O valor escalar normalmente ele não guarda essa informação vetorial, então seria apenas um módulo, da mesma forma que seria a distância total. Apesar dele calcular dessa forma aqui, no final das contas a gente desconsideraria o sinal. Mas pelo que eu olhei o livro de vocês, esse livro que a gente está usando, a velocidade escalar ela é considerada também de forma vetorial, né? Então ela vai aparecer o sinal. Então o que vocês devem tomar o cuidado aqui, né? Aqui vai depender um pouco da interpretação do enunciado, né? Em algum momento pode aparecer apenas velocidade média, em alguns momentos velocidade escalar média com o mesmo significado, né? Em outros momentos pode ter significados distintos. Mas o que vai mudar é apenas a presença ou não do sinal positivo ou negativo. Então, por exemplo, aqui, né? Uma prova de 100 metros rasos, considerada a mais rápida do atletismo, recorde mundial de aproximadamente menos de 10 segundos, né? Mas enfim. O povo que não respeita o recorde mundial é difícil. Qual o valor da velocidade escalar média em quilômetros por hora de um atleta nessa prova? A gente vai ver que ela é muito rápida, né? E a gente basicamente vai usar esse processo de transformação aqui. Veja, aqui eu não vou mostrar para vocês como a gente chega nesse fator, tá? E vocês também podem usar o próprio Google quando vocês forem fazer transformações de unidades, tá? Por enquanto. Depois vocês vão pegando a prática de como fazer melhor. Mas algumas vezes é mais rápido mesmo pegar o Google para fazê-las, tá? Então vamos calcular a velocidade primeiro, né? Veja que os 100 metros rasos eles não completam uma volta na pista, né? Que a pista tem de 200 a 400 metros. Então não interessa muito para nós qual das velocidades a gente está falando, né? Então vamos calcular a velocidade. Então, vai ser a distância percorrida, que foi 100 metros, dividido pelo tempo aproximado do recorde, que é de 10 segundos. No caso ali, a gente vai ter 10 metros por segundo. Veja uma coisa interessante, né? Quando você faz o cálculo algébrico, que é esse daqui, né? Tem o numerador e o denominador, as unidades de medida vão representar a mesma operação matemática que você fez, né? Você fez o metro dividido por segundo. Metro por segundo. Isso vai se repetir em todas as formas, né? Daí a gente viu ali que cada metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, por isso a gente pode fazer essa conversão, né, de unidades. Velocidade igual a 10 vezes 3,6, 36 km por hora. Na corrida, normalmente a gente não usa esse termo de velocidade, né? A gente usa o pace, que tem relação com o uso de cronômetro na pista, né?
que são minutos por quilômetro, né? Uma outra medida de velocidade também. E aqui, quanto mais baixo o valor, mais rápido você está correndo. Tá? Então, provas de longa distância normalmente usam esse valor aqui. E o pessoal maratona, por exemplo, corre na média assim, alguma coisa próximo dos 3 minutos por quilômetro. Eu coloco com as vírgulas aqui, porque a hora que eles aumentam ou sobem é na casa do segundo ali mesmo. Que eles vão mudar. Aqui a gente tem outros exemplos resolvidos para vocês primeiro lerem e tentarem compreender e depois disso usar a resolução, tá? Uns exercícios também de transformação. E aqui a nossa lista, tá? Então, só tomar cuidado um pouco na hora que for calcular deslocamento e distância percorrida, tá? É sempre interessante vocês fazerem os desenhos, né, dos exercícios. Por exemplo, o som que se move no ar, o som se move no ar a 340 metros por segundo e no ferro a 3.400 metros por segundo. Uma pessoa próxima de um trilho de trem ouve dois sons de uma mesma pancada, um proveniente dos trilhos e outro proveniente do ar, separados por 0,18 segundos. Vejam, os enunciados eles vão contando uma história, tá? Nesse momento. Muitas vezes é interessante a gente transformar essa história que está num texto em uma ilustração, alguma coisa nesse sentido, que guarde as informações desse enunciado. Tem alguns enunciados mais simples, assim, que você só vai montar, vai acabar só montando a fórmula, mas outros nem tanto. Então, eles vão te contar uma história que muitas vezes vale a pena você construir essa historinha, né? Tentar construir essa historinha. Qual é o comprimento do trilho no trecho que separa a pessoa do lugar onde ocorreu a pancada? É um exercício difícil para a gente tentar resolver só olhando assim, né? E muitas vezes tem que ler 2, 3 vezes para entender tanto a pergunta como o problema em si. Por exemplo, eu nessa primeira leitura aqui, primeiro que eu não estou concentrado na leitura, né? Estou falando com vocês. Nessa primeira leitura eu não consegui entender ainda qual é a situação que ele está falando. Não consegui criar uma imagem na minha mente do que está acontecendo. O som se move tá, em duas velocidades, uma no ar e outra na barra de ferro. Uma pessoa próxima do trilho de um trem ouve dois sons de uma mesma pancada. Um proveniente dos trilhos e outro proveniente do ar. Então o som vem ou do ar ou do trilho. Então, sei lá, se fosse para imaginar tá o trilho aqui, vou desenhar um pouco maior. O trilho aqui, a pessoa está com a orelha no trilho, é a cabeça. Daí a outra orelha no ar. A primeira coisa que eu estou imaginando, né? Uma pessoa próxima de um trilho de trem ouve dois sons de uma mesma pancada, um proveniente do trilho e outro proveniente do ar, por 18 segundos. Qual é o comprimento dos trilhos no trecho que separa a pessoa do lugar onde ocorreu a pancada? Qual é o comprimento dos trilhos no trecho que separa a pessoa do lugar onde ocorreu a pancada? Pode ser assim. Eu acho que assim talvez seja um pouco difícil, mas é o que eu estou imaginando agora, relendo de novo, que talvez esse não seja o desenho mais certo. E sim, a pessoa está aqui,
Aqui a gente tem o trilho. Ainda ela com a cabeça no trilho ali, né? Mas para não precisar desenhar desse jeito. Aqui tem uma pancada. Então o som vem por aqui, nessa velocidade aqui. (3.400 metros por segundo). E o som pode vir por aqui. 340 metros por segundo. Velocidade no ar. Aqui velocidade no ferro. Ele escutou esse aqui primeiro, né? Porque o som é mais rápido. Só que a diferença de tempo entre ele ter escutado esse e esse daqui foi ali de t igual 0,18 segundos. Ok, né? Então, eu posso considerar aqui meu bonequinho como se ele tivesse com a orelha aqui em cima. Alguém bate aqui no ferro, o som vem por aqui, eu escuto. E o som vem por aqui, eu escuto depois de 0,18 segundos. Será que tem como eu calcular o tamanho dessa barra com essas informações? A princípio tem. Como será que eu posso calcular o tamanho dessa barra? Várias formas, na verdade. Mas é assim que vocês começam a criar essa imagem do problema. E vocês têm que ir criando a imagem, relendo o problema, criando a imagem, relendo o problema, criando a imagem, relendo o problema. É assim que vocês vão melhorando a interpretação de vocês nesse sentido, tá? Então essa fica a aula de hoje. Basicamente a gente trabalhou um pouquinho sobre o conceito de referencial, a diferença entre deslocamento e distância percorrida, o conceito de velocidade escalar média, velocidade média, e aqui é a forma como a gente pode transformar de metro por segundo para quilômetro por hora. Se fosse o contrário, né? Se eu tivesse aqui o 36 km por hora e quisesse transformar para metros por segundo, eu ia dividir esse valor de 3,6. Então, a gente pode completar aqui daqui para cá. Eu multiplico. Quando eu vou do metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E quando eu faço o caminho contrário, eu realizo a divisão. Então a aula acho que já está cumprida o suficiente. Tenha um bom final de semana aí, pessoal.